Olá, RN! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre Addison Disease, uma das desordens mais cobradas na prova da NCLEX. Muito bem, então agora nós vamos falar um pouco mais sobre Addison Disease. Falar sobre Addison Disease para nós, agora que nós já aprendemos um pouco mais sobre a resposta corpórea ao estresse. Se você não assistiu essa aula ainda, volta lá e assista a aula, tá? Vai ficar mais fácil para a gente entendermos um pouco mais sobre a sintomatologia aqui da nossa Addison Disease. Então, para falar de Addison Disease, nós já vamos começar com um memory trick aqui, com uma diquinha. Sempre que a gente pensa em ADD, nós vamos pensar que o ADD, traduzido para o português, abrasileirado, quando a gente pensa em ADD, a gente pensa em adicionar. Então, em Addison Disease, nós precisaremos ADD esteroides. Isso mesmo, precisaremos adicionar esteroides. Aqui nós teremos um paciente que estará com uma baixa secreção de hormônios pelo córtex adrenal. Então nós teremos baixa de esteroides, baixa de aldosterona, baixa de andrógenos. Teremos um paciente que vai estar low e slow. É importante a gente entender isso daqui. A doença de Addison, ela pode ser primária ou secundária e cada uma delas tem as causas específicas. Então, quando a gente pensar na insuficiência adrenal primária, nós colocamos aqui para vocês top tested, é a que mais cai na prova, tá? Nós vamos pensar que há uma baixa secreção de esteroides pelo córtex adrenal, que normalmente está relacionada a processos autoimunes. Quais processos, Dani, mais comuns? Doenças autoimunes, cânceres, infecções, tuberculose, citomegalovírus, HIV, a presença de cirurgias, adrenalectomias, que é a retirada da adrenal, algum outro tipo de trauma na região da glândula adrenal, tá? Agora, a insuficiência adrenal secundária, ela está relacionada a uma baixa de estímulo. Então, nós vamos ter uma baixa secreção de ACTH lá pela pituitária. Então, teve um tumor na pituitária, uma lesão na pituitária, ou hipófise, como você preferir falar. E aí, houve uma baixa secreção de ACTH. Nós já sabemos que o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, ele é essencial para estimular a secreção de corticoides. Então, se nós não temos o adrenocorticotrófico suficiente, nós teremos uma baixa secreção de corticoides, tá? Então, aqui estão as principais causas e tipos de Addison Disease. E como é feito o diagnóstico de Addison Disease? O diagnóstico ele vai ser feito em decorrência da causa. Então, nós vamos pensar o quê? Exames de imagem, como CT scan, que é a tomografia computadorizada, o MRI, que é a ressonância magnética, para verificar a atrofia, para verificar a presença de lesões, exames sanguíneos, exames laboratoriais sanguíneos, para poder medir os ranges de hormônio no organismo do nosso paciente. E nós temos um teste específico que é o teste de estimulação de ACTH. Esse teste de estimulação de ACTH, ele é um teste bem específico para ajudar a detectar a insuficiência da adrenal, como a situação de Addison, e diferenciar entre as causas primárias e as causas secundárias. Como é feito esse teste de estimulação do ACTH? Então, normalmente, vai haver uma coleta inicial de sangue do nosso paciente para medir os níveis basais de cortisol no organismo do nosso cliente. Logo em seguida, vai haver uma administração de uma forma sintética de ACTH chamada de cosintropina, tá? Por via IV ou por via intramuscular. Aqui nós vamos administrar o hormônio sintético ACTH. Para quê? Para verificar a resposta do nosso organismo ao ACTH. Então, depois que foi administrado o ACTH, nós teremos mais uma coleta de sangue após a administração do ACTH para medir os níveis de cortisol. E como é que nós vamos verificar esses resultados? Um resultado normal, uma resposta normal do nosso corpo é a seguinte:
como nós previamente aprendemos. Se eu tenho um aumento de ACTH disponível no organismo, em tese, eu teria um aumento de cortisol, um aumento de corticosteroides lá pela nossa glândula adrenal. Então essa é a expectativa, é a resposta normal fisiológica habitual. Agora, uma resposta anormal, um achado que vai me ajudar a diagnosticar e detectar a minha Addison disease é a seguinte: houve pouco aumento de cortisol, ou seja, a gente teve um aumento de ACTH e o cortisol que foi emitido foi em pouca quantidade, em baixa quantidade. Isso aqui está relacionado à insuficiência primária, tá? A Addison disease, insuficiência primária. Então, a gente pode ter uma desordem, um processo imune, uma quebra de célula, destruição de células acontecendo ali na glândula adrenal e ela não consegue secretar o cortisol suficiente para responder ao ACTH. Agora, quando não há nenhum aumento nos níveis de cortisol do organismo, nós já teremos uma associação do resultado relacionada a uma insuficiência secundária. Então, aqui a gente já tem uma desordem relacionada ao próprio ACTH e à glândula pituitária, tá? Então, assim nós conseguiremos diferenciar as duas desordens relacionadas a essa hipofunção, a essa insuficiência de adrenal. Ok? Agora, quais são os sinais e sintomas de Addison disease? Quando a gente aprendeu lá atrás sobre os hormônios que são emitidos lá pelo córtex adrenal, pela glândula adrenal em geral, nós aprendemos as funções, por exemplo, dos corticosteroides, da aldosterona, dos andrógenos e das catecolaminas. Por que eu estou falando sobre catecolaminas também? Porque os corticoides, eles acabam estando um pouquinho ligados ali com as catecolaminas. Estamos falando de resposta ao estresse. Então, se eu tenho uma baixa secreção de hormônios, se eu tenho uma baixa secreção de todos os hormônios emitidos ali pelo meu córtex adrenal, eu vou ter um paciente que vai estar em um estado low e slow. Dani, o que significa low e slow? Se em Addison disease eu preciso ADD esteroides, eu preciso adicionar esteroides, se eu preciso adicionar é porque falta. Se falta, eu vou ter um paciente que vai ter um humor reduzido, um baixo humor, depressão. Isso aqui pode estar relacionado também a uma baixa secreção de glicocorticoides, tá? Metabolismo do cliente, um baixo output cardíaco, ou seja, um baixo volume cardíaco, uma baixa pressão, sinais de desidratação. Isso aqui está muito relacionado a uma baixa do hormônio aldosterona. Nós já aprendemos que quando nós temos a aldosterona no organismo, a função da aldosterona vai fazer o quê? Equilibrar eletrólitos importantes como o sódio e o potássio e os fluidos, certo? E o que a gente aprendeu que a aldosterona faz? Ela vai pegar o fluido, ela vai pegar o sódio e vai colocar dentro da célula e vai excretar o potássio, vai mandar o potássio embora ali através da diurese, por exemplo. Então, nós vamos ter em um paciente que tem baixa de aldosterona, como é o caso de Addison disease, nós teremos baixa de aldosterona, que está relacionada a uma baixa de água e sódio no organismo. O sódio e o potássio, eles são inversamente proporcionais. Então, isso significa que se eu tenho uma baixa de aldosterona, eu vou ter uma baixa de líquido no organismo, eu vou ter uma baixa de sódio no organismo, mas em resposta a isso eu tenho uma hipercalemia, um aumento do potássio. Então aqui, quando eu falei que eu terei um baixo output cardíaco, uma baixa pressão arterial, eu tenho uma relação direta aqui com o que, gente? Com uma baixa de aldosterona. Nós aprendemos que o paciente de Addison, ele precisa adicionar. Quem adiciona é porque tem pouco, então tem baixo esteroides, baixa aldosterona, baixo andrógeno. Esse paciente está em um status low e slow, tá?
Além disso, esse paciente apresenta baixa temperatura, baixa de glicose, hipoglicemia. Isso aqui é muito importante, tá? Essa baixa de glicose também está relacionada a uma baixa ali de cortisol, ok? Perca de peso, perca de pelos, alopécia. Esse cliente ele tem perca de pelos, tá? Além disso, esse paciente vai apresentar fraqueza e fadiga. Isso aqui são sintomatologias muito importantes. Nós aprendemos que esse paciente, ele vai ser um paciente low e slow. Então, o que a gente espera que esse paciente vai ter aqui? Uma baixa relacionada a ossos, a músculos, a glicemia. Outra coisa que nós falamos é que se eu tenho uma baixa de aldosterona, de um mineralocorticoide, eu vou ter uma baixa de fluido, eu vou ter uma baixa de sódio e agora é que são elas. Nós vamos mais uma vez adicionar alguma coisa aqui. Nós aprendemos que o ADD de Edson é de adicionar esteroides. Então, se é um paciente que precisa adicionar, ele não tem. Agora você vai usar os 2Ds repetidos aqui para gravar mais uma característica. Então, esse paciente, ele normalmente é low e slow. Entretanto, ele tem duas características que são elevadas. Então, a primeira delas é o aumento do potássio, tá? Nós teremos um potássio que tem um range normal de 3,5 a 5 mEq por litro e nesse paciente nós teremos um potássio alto. Sempre que eu falar de potássio, seja acima de 5, seja abaixo de 3,5, eu preciso pensar em disritmias cardíacas importantes, VFib, VTAC, torsades de Pointes, coisas que vão alterar ali o ritmo cardíaco do meu cliente, tá? O potássio é muito importante para os músculos e o coração é um músculo, então é importante que a gente entenda isso. E além desse aumento de potássio, nós vamos entender que especialmente lá na insuficiência primária de adrenal, eu vou ter um ACTH que subiu muito, o cortisol não conseguiu subir e o ACTH recrutou quem? O hormônio estimulante de melanócitos. Então, aqui a gente tem um paciente com hiperpigmentação. Então, vamos lá. Paciente de Addison Disease, especialmente paciente com a insuficiência primária. Insuficiência primária é o paciente que tem a secreção de ACTH, o ACTH subiu, mas o cortisol não conseguiu acompanhar porque tem algum dano ali destruindo as células ali que vão secretar os hormônios no córtex adrenal. Então, se eu tenho um paciente de Addison Disease, ele precisa ADD? Esteroides. Quem precisa ADD é porque falta algo. Eu tô batendo na tecla para te ajudar a gravar isso aqui. Além de ADD, esse paciente tem 2Dzinhos importantes, então tem duas características aumentadas, tá? Então, esse paciente vai apresentar um sódio baixo, abaixo de 135 mEq por litro, e em compensação, um potássio acima de 5, uma hipercalemia e uma hiperpigmentação. Então, aqui a gente tem uma imagenzinha mostrando esse paciente, um paciente que está jururu, um paciente que está com baixo humor, um paciente que está low e slow, é um paciente de Addison que precisa ADD, esteroides. Quem precisa ADD é porque não tem. É importante que você grave aí esse mnemônico. Quando a gente fala de Addison Disease, a gente tem algumas preocupações. E a principal preocupação que nós vamos ter, especialmente no âmbito de prova, é sobre a crise addisoniana, tá? Falar sobre a crise addisoniana é de extrema importância para nós. Dani, o que é a crise addisoniana? A crise addisoniana, ela é uma exacerbação, uma agudização, um aumento ali dos sintomas de Addison Disease. Na crise addisoniana, nós temos uma complicação life-threatening, tá? Então, uma complicação que pode levar o nosso paciente a risco de vida. Importante. Aqui é uma exacerbação da doença, que pode ser precipitada por qualquer situação que cause estresse corporal, tal qual cirurgia, trauma, retirada abrupta do uso de corticosteroides sintéticos, tá? Então, a crise addisoniana é essa exacerbação de sintomas.
tudo que eu tenho em Addison Disease vai estar mais exacerbado, especialmente os seguintes sintomas vão ser apresentados, tá? Dor de cabeça severa, fraqueza generalizada, irritabilidade e confusão, hiponatremia, paciente com risco de seizures, que são as convulsões, hipercalemia, paciente com risco de disritmias cardíacas, hipoglicemia, paciente com risco de alteração de status mental. E marquem isso aqui, que é marcante em Addison Disease, está negritado porque é uma das coisas mais importantes dessa crise. Extreme low blood pressure. Nós teremos uma blood pressure extremamente baixa, paciente com baixa de volume real oficial. Aqui nós temos um paciente com uma pressão abaixo de 90 por 60 milímetros de mercúrio, risco de choque hipovolêmico, risco de baixa perfusão, tá? Essa crise addisoniana, ela foi precipitada por alguma situação de estresse. O estresse acontece no nosso corpo e o nosso corpo, ele tende a tentar gerar os processos fisiológicos de resposta. Entretanto, houve uma demanda pela emissão do cortisol, por exemplo, mas nós não temos cortisol suficiente para responder aqui. Então, nós teremos um paciente com risco de choque hipovolêmico, e isso é uma complicação, intervenção imediata, tá? Dani, e qual vai ser o tratamento para a crise addisoniana? Quando a gente pensa em crise addisoniana, a primeira coisa que vem em nossa mente é a exacerbação dos sinais e sintomas e o risco que esse paciente tem de evoluir para um choque. Então, nós teremos que trazer intervenções que resolvam essa situação. Então, eu trouxe aqui, na parte de tratamentos, uma especificação do tratamento de crise addisoniana. Então, na crise addisoniana, a primeira coisa que a gente tem que resolver é o seguinte: a crise addisoniana, ela foi desencadeada em uma resposta ao estresse. Ou seja, o estresse aconteceu, o ACTH subiu para fazer a estimulação do cortisol, mas a glândula não conseguiu liberar cortisol. Então, falta cortisol para suprir essa necessidade aqui desencadeada pelo estresse. Então, a primeira coisa aqui, gente, resolver a falta de esteroides adicionando esteroides. Então, a gente vai utilizar a primeira coisa, um esteroide, que é a nossa cortisona, hidrocortisona IV. Os esteroides são normalmente aqueles medicamentos terminados com zone, prednisone, dexametasone, betametasone. Tem uma série de corticosteroides terminadas com zone aí, tá? Então, normalmente vai ser administrado a hidrocortisone IV, tá? Esse medicamento, ele pode ser administrado IV ou via intramuscular. As literaturas, elas diferem sobre isso. Você precisa entender que a administração de corticoide, de esteroide, ela precisa acontecer, tá? Segundo, a administração de fluidos intravenosos rapidamente. Então, a gente vem com o Fluid Resuscitation, que está descrito aqui, que vai ser feito com a salina normal, um fluido isotônico, tá? Então, é importante a gente saber sobre isso também. Em seguida, a gente vem resolver as outras situações, como é o caso da hipoglicemia, que também é outra situação que bota o meu paciente rapidamente em situação de risco. Então, administrar a dextrose intravenosa, tá? Em água, juntamente com a salina ali. Então, tem que ter a dextrose para auxiliar, para subir essa glicemia do meu paciente, tá? Além disso, em seguida, será realizada ali a reposição de aldosterona, caso seja necessário, que vai ser administrado o acetato de fluodocortisona via oral com a administração simultânea de sal com cloreto de sódio, se o paciente estiver em déficit de sódio. Então, a gente falou aqui sobre os sinais e sintomas de Addison Disease e entendemos que na crise addisoniana nós temos uma exacerbação, tá? Uma crise de fato, teremos uma piora, uma intensificação dos sinais e sintomas, e a reposição, por exemplo, da aldosterona, ela vem em decorrência dessa baixa de aldosterona que faz com que os fluidos eles não fiquem no organismo do meu cliente e o cliente vai incorrer ali em baixa de volume, em desidratação severa, tá? Isso é muito importante.
Agora, Dani, como é feito o controle ao longo dos anos? Então, o paciente já saiu da situação de crise edsoniana e agora a gente está falando sobre o controle crônico desse paciente. É um paciente que ele precisa ADD. Ele vai ADD porque falta. Então, ele precisa repor os hormônios que faltam para o resto da vida, tá? Então, ele vai ter que utilizar os esteroides, zones, né? Dexametasone, betametasone, prednisone para o resto da vida. E eles são essenciais para ajudar o meu paciente a manter esse equilíbrio homeostático ali em resposta ao estresse corporal. E uma outra coisa muito importante é que todo tipo de situação que possa causar estresse no paciente, então cirurgias, traumas, acidentes, o que seja, vai fazer com que aumente a demanda do organismo do meu paciente pelos esteroides. Então, todo o processo que bota o meu paciente em uma situação de estresse, infecção, cirurgias, como eu já falei, aumenta a demanda do organismo do meu paciente pelos esteroides, pelo cortisol. Então, quando o paciente for fazer algum tipo de cirurgia, quando ele estiver internado com uma sepse, alguma desordem, alguma infecção, é necessário aumentar esse nível de esteroides, essa dosagem de esteroides no organismo, tá? Então, ele vai ter que aumentar a dose durante esses estresses. Além disso, a hidrocortisona ela vem para substituir o cortisol normalmente e a fludrocortisona vem substituir os mineralocorticoides. Aqui a gente tem uma teste tip bem importante, que os corticosteroides que são administrados por via oral devem ser administrados com alimentação para diminuir esse range, a possibilidade, likelihood, de irritação gástrica, tá? Então, mais uma tipzinha importante pra gente aqui. Agora, sobre as intervenções de enfermagem relacionadas a Addison Disease. As intervenções de enfermagem, elas vêm para poder suprir as necessidades de cuidado do nosso paciente e os monitoramentos necessários de serem feitos com esse paciente. Então, se deve monitorar sinais vitais, pressão arterial, paciente que está perdendo peso, tá? E os exames laboratoriais, WBCs, que são as nossas white blood cells, que são as células brancas, a imunidade desse cliente, tá? Suscetibilidade desse cliente a processos inflamatórios, glicemia, alterações relacionadas a potássio, a sódio, alterações relacionadas a níveis de cálcio. Além disso, esse paciente, ele precisa ter um equilíbrio de fluidos e eletrólitos alto, então é preciso monitorar esse paciente, a ingesta e a saída, então encorajar uma ingesta oral diária de pelo menos ali 3.000 ml, monitorar o intake e o output que a gente fala, que é a ingestão e eliminação, evitar esses medicamentos de venda livre, que são medicações over the counter, tá? Esses medicamentos de venda livre são medicamentos que se encontram na farmácia e se compra sem a necessidade de prescrição médica. Esses medicamentos, eles podem ter sais que vão ter muito sódio ou também podem ter substitutos do sódio e terem a presença de muito potássio. Isso pode afetar aqui o nosso paciente. Dani, como é que tem que ser a dieta do paciente com Addison Disease? A dieta dele também vem para suplementar e suprir aquilo que falta. Quando a gente aprendeu sobre os glicocorticoides, nós falamos muito sobre a responsabilidade deles no papel de metabolismo de gorduras, de proteínas, de carboidratos. Então, uma dieta que seja rica em proteínas e carboidratos, tá? Nós precisamos de uma dieta que tenha um teor de sódio mais alto. Lembra? Esse paciente está com tudo low e slow. Se a aldosterona está baixa, o sódio está baixo também, compensando a gente ter um potássio alto. Mas eu tenho um sódio baixo, então eu tenho que aumentar a ingesta de sódio. Pacientes que estarão em tratamento com os glicocorticoides, que nós já vamos falar, eles precisam de uma suplementação de cálcio e de vitamina D para manter os níveis normais e proteger contra a osteoporose. É um efeito adverso importante de corticosteroides, essa questão de baixa densidade óssea, tá? Então é muito importante que o paciente ele consuma ali suplementação de cálcio e de vitamina D.
evitar exercícios extenuantes e situações que são estressantes, tá? Que podem desencadear, por exemplo, uma crise addisoniana. E como nós já falamos anteriormente, em caso de situações estressantes, então o paciente passou por um estresse, um acidente ali agora, cortisona intramuscular o mais rápido possível, tá? Então isso é muito importante. Evitar indivíduos com infecção. Quando a gente falou sobre lá os glicocorticoides ou sobre os esteroides, nós falamos que ele atua nessa supressão ali de imunidade e processos inflamatórios. Vamos lembrar que o tratamento para Addison's disease é justamente suplementar esse corticoide que falta. Então, muitas vezes, como um efeito colateral desse corticoide administrado, a gente pode ter uma baixa imunidade, uma imunossupressão no paciente. E isso aqui é importantíssimo. Se você não marcou nada ainda com seu Lumicolor, com seu marca-texto aí, marque isso, porque é muito importante entender que pacientes em Addison disease, esses pacientes que estarão utilizando ali os corticoides, eles também podem incorrer em uma baixa imunidade, tá? Em decorrência do uso do corticoide. E por fim, utilizar o Magic Alert Bracelet, tá? Que é uma pulseira, um bracelete que informa sobre a desordem, a doença desse cliente. Porque, por exemplo, o paciente está ali andando na rua, acontece um acidente com ele, o paciente está ferido. Quando alguém vai prestar os cuidados para esse cliente, é preciso observar que esse cliente está com a pulseira, pois ela vai informar sobre o Addison's disease. Qual a primeira coisa que a gente vai pensar? Crise addisoniana, intervenção rápida. Eu tenho que encontrar ali o esteroide para administrar nesse paciente, senão ele vai incorrer em um risco de choque hipovolêmico e é algo que eu não quero. Então, são coisas importantes, medidas importantes que devem ser tomadas. Muito bem, então essa foi a nossa aula de Addison's disease. Eu espero que tenha sido uma aula bastante produtiva para você. Não deixe de colocar aqui abaixo as suas dúvidas e eu te vejo na próxima aula.